Jesus estava junto com eles. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, o exército do Senhor Deus não está dormindo. O exército do Senhor Deus tem que... Coisa linda. O exército do Senhor Deus está atento para tudo que está acontecendo. Você tem que glorificar o nome do Senhor em saber que o anjo de Deus, diz a palavra do Senhor, o anjo de Deus, ele acampa-se ao redor dos que o temem e ele dá livramento. Sabe o que isso quer dizer, amados? Que o anjo de Deus fincou estacas e barracas ao teu lado. Aleluia. Você não está sozinho. Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você não está sozinho não. O anjo de Deus está contigo para te dar a vitória. Aleluia. E sabe uma coisa interessante, Reginaldo? Enquanto nós estamos dormindo, roncando até, eu não ronco, mas tem algumas pessoas que roncam, que só misericórdia. Então, enquanto estamos dormindo e roncando, o anjo de Deus está com os olhos esbugalhados, de pé, com a espada fora da bainha, de fogo, pronto para te proteger e te guardar. Amém? Isso é privilégio, isso é para poucos, queridos. Isso é só para aqueles que um dia receberam Jesus Cristo no seu coração como seu único e suficiente Salvador. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos sobre retroceder, nunca render-se jamais, eu me lembro da história de uma criança. Uma criança, uma certa vez, no fundo da sua casa, no quintal da sua casa, tinha uma linda macieira. E aquela macieira estava toda vermelhazinha, porque as maçãs estavam todas prontas para serem degustadas. E aquela criança então olhou para sua mamãe, a sua mãe estava fazendo comida, e ele disse para ela assim: mamãe, eu posso subir na macieira para arrancar uma maçã? Ela disse: não, meu filho, você pode cair lá e não se machucar. E a mãe continuou fazendo a comida, e ele olhando para aquela macieira, com aquelas maçãs deliciosas, com vontade de degustar uma maçã daquela, mas ele não podia, porque a sua mãe disse que não. Mas ele não retrocedeu. Essa história é tão linda porque ele não retrocedeu. E aquela criança então foi, subiu na árvore, e quando ela estava colocando a mão naquela maçã deliciosa, sabe, aqui as maçãs não são tão deliciosas como no Brasil. Mas no Brasil, quando você entra no supermercado, você sente o cheiro da maçã, não é verdade? Aquelas maçãs argentinas que você pega assim, são deliciosas, você sente o cheiro daquela maçã. E quando ele estava colocando as mãos naquela maçã para arrancá-la, ele escorregou, caiu e quebrou o braço. E ele deu um grito. E qual é a mãe que, ouvindo o grito do seu filho, não sai correndo, né, Lízia? E a sua mãe largou tudo que estava fazendo na cozinha, saiu para o quintal, e quando chegou lá estava o seu filho com o bracinho quebrado. E ela pegou o seu filho, levou para o hospital, engessou o bracinho dele, ele estava com o bracinho na tipóia. Mas ele conhecia esse princípio de retroceder nunca e render-se jamais. E a sua mãe foi fazer os seus afazeres normais, e ele saiu no quintal, e ele ficou olhando para aquela macieira, e ele olhou para trás e não viu a mamãe, e com o bracinho na tipóia, com uma mão só, ele subiu na macieira, ele arrancou aquela maçã, ele desceu, e ele chegou na cozinha, a sua mãe estava de costas, e ele disse: mamãe! Quando ela olhou para ele, ela disse: olha a maçã. Retroceder nunca, render-se jamais. Isso, amado, sabe o que traz essa história para mim e para você? Que nós somos aquela criança. Nós somos como aquela criança. Nós somos vitoriosos e vencedores em Cristo Jesus. Nós não desistimos da nossa coroa. Nós não desistimos do que nos está preparado para o Senhor Deus dos céus. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluias! Tem uma frase que eu acho até interessante. Você vai até rir. Oh, meu Deus, isso é uma benção, varão. Muito obrigado. É uma frase que eu acho muito interessante. E eu ri quando eu vi essa frase, mas depois eu entendi o significado daquela frase. A frase é assim: eu só troco a minha cruz por uma coroa.
Né? Eu só troco a minha cruz por uma coroa. Aleluia! Quem está levando cruz aqui? Quem está levando cruz aqui? Está levando cruz? Então continue levando. Sabe por quê? Porque quando você chegar nos céus, Deus vai falar: meu filho, a tua cruz cessou, acabou. O que eu tenho para ti é uma coroa de glória. Aleluia! E a Bíblia diz que Ele vai colocar essa coroa na sua cabeça, meu amado. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Sempre quando eu falo sobre isso, sobre retroceder, me traz a história também de um urso. Essa história, ela fala sobre o urso e a panela. Uma certa vez, os caçadores foram para a floresta e eles armaram as suas tendas. E quando eles armaram as suas tendas, deixaram tudo preparado, pegaram os seus fuzis, deixaram os seus fuzis preparados também. Eles pegaram um grande tacho, uma grande panela, daquelas panelão bem grande, fizeram fogo, colocaram essa panela lá e encheram essa panela até a tampa de coisas muito boas, muito gostosas, de carne, de verdura, de legumes, de tudo. Colocaram tudo lá, temperaram toda aquela panela, fecharam aquela panela, pegaram os seus fuzis e foram para a floresta caçar. Bom, não demorou muito, o cheiro daquela panela, daquela comida que estava ali naquela panela, começou a entrar pela floresta. E vocês sabem, floresta, principalmente aqui, onde tem floresta, tem ursos, né? E um grande urso daqueles sentiu aquela coisa deliciosa, aquele aroma gostoso daquela comida. E aquele urso então foi seguindo até chegar ao acampamento dos caçadores. E quando eles chegaram ao acampamento dos caçadores, ele foi direto aonde estava aquela panela. E quando ele chegou lá, aquela panela estava fechada. Ele bateu com a sua mão forte, derrubou a tampa daquela panela e ele abraçou aquela panela. Ele abraçou aquela panela. E quando ele abraçou aquela panela, ele meteu o seu focinho dentro da panela. E ele começou a devorar tudo que estava ali dentro daquela panela. Começou a comer tudo que estava ali. Só que a panela estava no fogo. E a panela estava fervendo. E começou a queimar todas as partes. Onde ela tocava no corpo dele, começava a queimar ele. Ele estava queimando o peito, os pés aqui. Tudo estava queimando. Só que a sensação que ele teve foi que alguém estava querendo te tomar a panela. E quando mais aquilo queimava ele, mais ele abraçava a panela. Quanto mais ele queimava ele, mais ele abraçava a panela. E ele começou a devorar tudo. Passado um certo tempo, os caçadores chegaram com as suas caças e com fome, é claro. E quando eles chegaram, eles encontraram um bruta de um urso numa árvore, agarrado na panela e morto. Ele morreu, mas ele não largou a panela. Retroceder nunca, amados. Render-se jamais. As lutas não estão fáceis, estão difíceis. São tantos problemas, tantas dificuldades que nós temos enfrentado. Financeiro, familiar, em todos os sentidos nós temos enfrentado dificuldades. Mas não recue. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não recue. Não importa, não recue. Amados, Satanás continuará se levantando contra você. Mas Deus é maior do que ele. Amém, aleluia. O Senhor Deus é maior do que ele. E Ele está com você, está contigo. Não desista jamais. Glória, aleluia. Porque a vitória é sua. A Bíblia diz: você não vai ser vencedor. A Bíblia diz: nós somos mais do que vencedores. E a vitória minha e sua já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Amém.